Você sabe completar essas frases? Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo de barro, bate no... Ah, você sabe, não é? Mas e o seu filho sabe? Talvez seja o momento de você ensinar isso para ele. Eu já falei aqui nos vídeos sobre cultura popular. Agora eu vou falar de uma cultura mais específica, que é a cultura da infância. Mas será que criança tem cultura própria? Tem cultura própria. Ela tem uma cultura que envolve histórias, que envolve brincadeiras, que envolve jogos de palavras e que é alguma coisa que elas precisam ter contato. E isso antigamente era transmitido na rua. Se você brincou na rua, você deve lembrar que a gente aprendia com os mais velhos a falar essas frases, esses versos, as brincadeiras e os jogos. Mas hoje não. Hoje a criança do século XXI, de uma maneira geral, ela está confinada dentro da escola, está confinada dentro do shopping, ela está confinada no espaço privado. Raramente a criança está no espaço público, a não ser que seja para passar rapidamente. Então, como é que a gente faz a transmissão desse conteúdo? Aí vem o nosso papel de educador e de pais também, enquanto educadores. Passar para as crianças este conteúdo que muitas vezes não está sendo passado porque os grupos de crianças não estão sendo formados. Vamos falar um pouquinho hoje sobre parlendas. Essa que eu falei no comecinho você conhece. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Uma outra parlenda, por exemplo, é quando você pega a criança no colo, a criança pequenininha, então você diz para ela serra, serra, cerrado. E ela se diverte com esse movimento do corpo e ela vai memorizando essas palavras. Então, estas palavras fazem parte da cultura infantil. Quando a criança percebe que existe um mundo que ela pode recriar, ela tem um senso de identidade. Parece uma coisa assim um pouco estranha para a criança, mas a criança precisa também ter a identidade cultural. Então, estes jogos, este universo é a identidade cultural da criança. Nas pequenas coisas, a gente pode passar isso para a criança, que faz parte da cultura infantil. Por exemplo, a sequência dos dedos. Você lembra disso? Mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolo, mata-piolho. Assim, você está conversando com ela, pega a mãozinha dela e começa a falar isso. Uma outra coisa que você pode fazer, você caminha e fala 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato. E se você se esqueceu da sequência, pode dar uma olhada no Google. Por exemplo, quando você vai ver os botões da camisa. Isso minha mãe fazia comigo e eu fiz um pouco com os meus filhos, que é rei, capitão, soldado, ladrão. Dependendo de que botão parava, era a pessoa com quem a minha filha ia se casar. Então era divertido. Ah, você vai casar com o rei, vai casar com o capitão, vai casar com o soldado, vai casar com o ladrão. Essas frases assim que tem um ritmo, né? Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Para escolher, se tem que escolher alguma coisa, você pode usar uni, duni, te, salame, mingue. Coisinha rápida, simples, mas que faz parte da cultura infantil e que a criança então vai se sentir integrada ao conhecer. Quando um dia estiver chovendo e tiver sol, você pode dizer sol e chuva, casamento de viúva, ou chuva e sol, casamento de espanhol. O Brasil é muito rico em parlendas, nós temos assim um universo muito grande. O que você conhece, você pode passar, o que você não conhece, pode consultar pessoas mais antigas. Tem escolas bem intencionadas que querem passar isso para as crianças, mas está passando isso para as crianças como se fosse um conteúdo, uma matéria. Então tem até prova em que cai hoje é domingo, pé de cachimbo, e a criança tem que completar. Então esse perdeu totalmente o sentido do que são essas parlendas. Não, essa parlenda, essas palavras, esses versinhos que a gente diz, é de uma maneira bastante relaxada, tem um sentido lúdico, é um momento de relaxamento, não é para cair numa prova. Outro dia eu estava em casa e ouvi as crianças brincando, falando uma parlenda que fazia parte da brincadeira. Muitas parlendas fazem parte de brincadeira. Como corre com tia, na casa da tia, corre cipó, na casa da avó, que faz parte da brincadeira do lenço atrás. E as crianças estavam dizendo, bom, eu tenho muito prazer de ouvir parlendas, porque a voz da criança ainda falando em coro, então era assim, eles falavam, era meia-noite, noite, 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 veio uma caveira, eira, olha o respeito, peito, 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 quem se mexer vai virar um esqueleto. E aí todos ficavam assim paradinhos e aquele que mexia primeiro ainda recebia a coceguinha. Nossa, eles ficaram brincando muito tempo disso. Então, tem a brincadeira que é muito positiva, mas o meu foco hoje são as parlendas. As parlendas que a gente pode dizer no dia a dia com as crianças, nas relações. As nossas crianças do século XXI estão realmente muito distantes do espaço público. Então a gente tem que preservar essa cultura nos espaços particulares, em casa, na escola. É uma maneira da gente fazer com que a criança
se insira na cultura infantil. A criança que não tem contato com essas parlendas perde um pouco da riqueza da infância.